curtir. Muito bom, turma. Tema da aula de hoje, radioatividade. Radioatividade é um tema meio controverso. A gente vai começar vendo aí o início da radioatividade, aliás, algumas características e você pode tirar suas conclusões aí. Bom, a radioatividade, então, ela é derivada de um núcleo instável. Do ponto de vista da ciência e da natureza, tudo aquilo que é instável, que tem maior ponto de energia, né? Ele tem essa quantidade de energia presa e ele pode espontaneamente emiti-la. Isso que a gente chama de radioatividade. É a emissão espontânea a partir de um núcleo instável de partículas ou então de radiação, né? À medida que vai então sendo emitidas essas partículas ou então a radiação, através da radioatividade, eu chego num núcleo que ele é dito estável, então está no menor ponto energético quando eu comparo ao seu início, né? Bom, a princípio, o que é que você precisa saber em relação a essas partículas ou então em relação à radiação, né? São as suas características. 3 são básicas de você conhecer. Então, bora lá. São as partículas alfa, a partícula beta e a radiação do tipo gama. Toma cuidado, né? Muita gente fala que a radiação gama é uma partícula, e não é não, né? Então, olha só. Característica da partícula alfa. Ela pode ser considerada um núcleo de hélio, aquele gás nobre. Pelo seguinte, ele possui uma massa, 4, né? E uma carga, 2. É uma partícula pesada e também positiva. Pois é, essa é a mesma partícula que lá há muito tempo atrás o Rutherford utilizou nos seus experimentos, né, para verificar qual era a característica do átomo e seguir aí com seu princípio ou então com o modelo atômico de Rutherford, né? Então toma cuidado, partícula pesada, extremamente pesada e também positiva. Bom, uma outra partícula é a partícula beta. A partícula beta, se você observar bem, ela não possui massa, mas ela possui uma carga negativa -1. Pois é, não possui massa, possui uma carga negativa, então ela pode ser chamada de elétron. Tem uma emissão aí de uma partícula que é um elétron do núcleo atômico, tudo bem? Que mais? Bom, voltando aí à radiação então do tipo gama. Bom, é uma radiação, uma onda eletromagnética de altíssima frequência. Nesse caso, nós temos a radiação gama, olha lá, a característica dela, não possuir massa, muito menos carga. É uma partícula extremamente leve, extremamente rápida. Só que atenção, tome cuidado, essas daqui são as 3 partículas que evidentemente você tem que conhecer muito, né? São elas que fazem parte aí do início do estudo da radioatividade, né? Não saber que partícula alfa é 4,2, beta é 0 e -1 e gama é 0 e 0, opa, você está um pouco perdido. Comece lá e vamos relembrar, né? Essas são as características fundamentais, mas existem também outras partículas que é bom você aí pelo menos ver uma vez na vida, né? E saber que elas existem sim, né? Nós temos lá o nêutron. Nesse caso, a gente representa por um Nzinho, que possui massa, mas não possui carga. Realmente é um nêutron nesse caso, né? Nós também temos o próton. Olha lá, o próton possui símbolo P, massa 1 e uma carga positiva. Temos também o pósitron. Pois é, o pósitron, se você observar bem, é muito parecido com a partícula beta, né? Mas o contrário, olha lá, não possui massa, não possui massa. Possui uma carga positiva, e aqui uma carga negativa. Então, pósitron é o contrário em relação à partícula beta. Tudo bem? Bom, então esse é o ajuste básico que você precisa conhecer em relação à nossa radioatividade, né? A emissão espontânea, vale a pena refrisar isso daí, a espontânea de emissão de partículas ou então de radiação, né? Essas são as características básicas. Te mostro mais algumas considerações, só vou trocar a luz e já volto aí. Segura lá. Tudo bem. Agora que você já sabe as características, então, pelo menos todas as partículas e a radiação, é interessante você sacar aí o poder de penetração dessas partículas, né? Olha só, coloquei aqui uma divisão entre uma folha de papel, uma placa de metal, por exemplo, e um muro de concreto, né? Se você observar muito bem, a partícula alfa, que é aquela partícula positiva e pesada, né? O núcleo de hélio, massa 4, então carga 2, ela consegue ser barrada numa simples folha de papel, né? Ela não consegue atravessar essa folha de papel. Ao contrário aí da partícula beta, né? 0 menos 1, né? Um elétron. Ele consegue atravessar facilmente aí uma folha de papel, mas consegue ser barrada aí, por exemplo, numa placa de metal. A radiação gama, aí não. A radiação gama, como não tem massa, é extremamente rápida. A velocidade dela é muito alta quando comparada às duas outras partículas, né? Além de
não possuir massa, também não possui carga. Consegue atravessar facilmente uma folha de papel, nem precisa falar, né? Passa também direto por uma placa de metal e consegue ser barrada aí, dependendo, por um muro de concreto bem grande, né? Então tem que tomar cuidado basicamente com a partícula beta, né? Ou, aliás, com a radiação beta, cuidado. Fazendo um comparativo aqui com o sistema biológico, né? A folha de papel ela consegue parar na sua pele, né? A partícula beta, por outro lado, já chega nos músculos. Mas se você tem músculos como eu, não tem problema com isso, né? Não vai atravessar. Mas a radiação, nesse caso de tipo gama, consegue chegar aí nos órgãos. E esse é o grande problema em relação a esse tipo de coisa, né? Porque aí pode chegar, pode desenvolver uma série de problemas aí para a sua saúde. Tudo bem? Bom, sabendo disso, a gente pode considerar as equações da radioatividade. As equações dizem aí quando você tem emissão das partículas alfa e também da partícula beta. Então aqui. Mas são simples, muito simples de observar. Olha só, eu coloquei genericamente um elemento X, cuja massa é A e seu número atômico é Z. Vale lembrar que o número atômico é aquele, né, das aulas anteriores, é aquele que define o elemento químico. Pois é. Então, nesse caso aí, massa A, número atômico Z. Se eu quero fazer a emissão, olha só, uma emissão de partículas alfa, então quer dizer que a minha partícula está saindo desse núcleo instável, aliás, de X, né? Esse núcleo instável tem a capacidade de emitir uma partícula alfa, é um alfa emissor, assim como o polônio que o Rutherford utilizou, né? A partir que você emite essa partícula alfa, olha só o que acontece. Eu mudei, né? Era X, foi agora para Y. Mas por que isso acontece? Se eu tenho representações diferentes, então quer dizer que o elemento químico é diferente. Se o elemento químico é diferente, evidentemente você mudou o seu número atômico, né? Então observe bem, olha só, quando você tem a emissão da partícula alfa, a massa decai em 4 unidades. E o seu número atômico decai de 2 unidades. Mas Igor, eu vou ter que ficar lembrando disso, de toda vez que uma partícula alfa então ser emitida, isso daqui porque eu estou fazendo apenas uma única emissão, né? Eu vou ter que ficar lembrando que ele decai em 4 unidades? Não, é bem mais simples. Olha, se o seu professor, seu examinador pedir para que você faça a emissão de partículas alfa, verifique. Pegue o elemento de início com a sua massa e evidentemente o seu número atômico, né? Se ele não deu, olhe na tabela periódica. Fez a emissão da partícula alfa, é fácil contar. Tudo que você tem do lado, numa equação, você tem que ter do outro, balanceado. Tudo que eu tenho do lado, eu tenho que ter do outro. Então, se eu fizer o seguinte, né? 4 aqui está no produto. A menos 4, se eu somar então A menos 4 mais 4, tem que dar A. É justamente o que eu tenho lá do outro lado. Olha que simples pensar da mesma maneira em relação ao seu número atômico. Observe, Z menos 2 com mais 2 dá evidentemente o Z. Então eu tenho iguais quantidades de um lado e do outro, quando eu tenho a emissão da partícula alfa, né? Vamos verificar então quando eu tenho a emissão da partícula beta. Olha lá, eu tenho esse mesmo elemento químico X, cujo número atômico e massa são A e Z. Está aqui, genericamente representado, né? A partir do momento que eu faço a emissão dessa minha partícula beta, né? Então, eu tenho lá, a massa dele é 0, mas a carga dele é menos 1. Eu me transformo no elemento químico que eu chamei de Y também, genericamente, né? As massas, observe bem. Opa, até coloquei errado. Deixa eu modificar aqui para você, ó. A massa desse cara, na verdade, não é 0. Você tem massa de um lado A, tudo que eu tenho do lado eu tenho que ter do outro, então 0 mais A continua dando A, certo? Perfeito agora. Bom, verifique agora nesse momento o número atômico. Toda vez que eu tenho emissão de partículas do tipo beta, o número atômico aumenta em uma unidade. É simples de observar. Olha só, Z mais 1 menos 1 da partícula beta tem que dar Z. E lembrando que toda vez que você mexe no número atômico, você mexeu, nesse caso aí, no elemento químico. São elementos químicos diferentes a partir do momento que você faz aí a emissão de partículas alfa ou beta, né? É o que a gente chama de transmutação. Um elemento se transmutou ou se modificou, né? Se transformou num outro elemento químico nessas emissões. Mas Igor, eu posso ter a emissão sucessiva? Posso ter alfa saindo junto com uma beta saindo? É evidente que sim. E aí você faz o balanceamento da mesma maneira, tudo bem? Considera sempre a emissão de partícula alfa, 4 e 2, diminuindo em 4 unidades para a massa e 2 unidades para o seu número atômico. E a beta aumentando, por outro lado, o número atômico em 1 unidade. Tranquilo? Tudo bem? Logo mais eu te dou alguns exemplos. Vou falar um pouquinho mais sobre outras características da radioatividade. Eu já volto aí. Segura mais um pouquinho. Até já. Muito bom, galerinha. Olha só.
Dado aqueles dois exemplos genéricos, então da emissão da partícula alfa e da partícula beta, né, eu coloco aqui exemplos um pouco mais reais, digamos assim, para que você consiga observar como é que você vai calcular essas coisas caso for perguntado, né? Então tem aqui, ó, o rádio é um elemento químico que tem massa 226 e então um número atômico 88, tá aqui. Né? O rádio ele é um alfa emissor, ele pode emitir essa partícula alfa, 4 e 2, não se esqueça não, né? E você sabe que toda vez que emitir uma partícula alfa, a massa decai em 4 unidades e o seu número atômico em 2 unidades, né? Então é justamente isso que acontece, olha lá, ele vai se transformar em um elemento químico chamado de radônio, cuja massa é 226, e se você observar muito bem, olha, 226 com 4 dá 220, aliás, 222 com 4 dá 226 lá do outro lado, né? Cuidado com a conta. E também, olha só, o seu número atômico foi para 86. 86 com 2 unidades aqui, então 88. Tá certinho, né? Então, não fique se preocupando muito em saber se vai decair, se vai diminuir tantas unidades, se vai aumentar. Monte a equação e some massa, some número atômico. De um lado tem que estar igual em relação ao outro, do lado dos reagentes e do lado dos produtos, digamos assim, né? Olha aqui uma outra situação. O protactínio tem massa 234 e número atômico 91. Ele é um beta emissor. Ele pode emitir partículas beta, 0 menos 1. Não esqueça não, né? E nesse caso ele se transforma no urânio. Urânio de massa 234. Perceba, da emissão de partículas beta, né, você não tem nesse caso a modificação da massa, mas em contrapartida, olha o número atômico, né? O número atômico muda de 91 vai para 92, né? De protactínio vai para urânio. Urânio 92. Olha lá, faz a somatória. 92 menos 1 tem que dar 91 lá do outro lado. Então tá certinho a minha equação, né? Aqui você já viu quem eram os elementos. Geralmente tem muitas questões que o cara coloca assim para você, ó, fala que é um elemento X, um elemento Y, por exemplo, de forma bem genérica. Mas se você quer descobrir quem são os elementos, basta você ter uma tabela periódica em mãos e aí consultar os números atômicos, que você verifica, aliás, tranquilamente quem são esses elementos. Tudo bem, galera? Né? Toma cuidado aí na hora de fazer. É bem simples, mas tem que tomar uma certa atenção. Tranquilo? Olha só, um outro conceito super interessante, super importante também, é o conceito de meia-vida. A meia-vida, por definição, nada mais é que o tempo necessário, né, que você deve esperar aí para que metade da massa, ou então, né, da característica radioativa desse elemento, decaia a sua metade. Sempre, sempre, sempre a metade. Então vamos novamente. O tempo de meia-vida, também chamado de período de semidesintegração, né, o tempo necessário para que metade da massa, ou então da radiação, de determinada espécie, decaia a sua metade. Também pode ser chamada de atividade e tudo mais. Tranquilo? Olha só, eu posso ter aqui então uma massa, né? Vou chamar de M0, de uma substância radioativa. Passado um tempo de meia-vida, e esse tempo é estipulado, o pessoal pode pedir para que você calcule ou então já dê direto, né? Passado esse tempo de meia-vida, a massa decai a sua metade, ou também a atividade radioativa decai a sua metade, né? Então coloquei genericamente o desenho aqui para você, ó. Metade continua lá e a outra metade se desintegrou, virou ou se transformou em uma outra substância, né? Cuidado. Então tá aqui, massa sobre 2. Passado mais um tempo de meia-vida, essa massa aqui da substância radioativa, né, decaiu a sua metade. Olha lá, tenho metade dela agora no que eu considerava anteriormente. A massa, então, é 1/4 da inicial. Passo mais um tempo de meia-vida, a metade dessa parte agora então se desintegra, se transforma em outra, né? Resta a metade, então tem 1/8 lá do inicial. E assim por diante, né? Bom, os tempos de meia-vida podem ser coisas desde segundos, milissegundos, ou então pode demorar anos, né? Só para você ter uma ideia, o carbono 14 tem aí mais ou menos 5.700 anos, né? O tempo que você precisa, né, esperar para que metade da atividade radioativa dele decaia a sua metade, né? O carbono 14 é interessante porque muitas questões falam a respeito dele, né? Ele é utilizado para datação, nesse caso aí, de fósseis. Então você consegue verificar quantos anos um fóssil tem, né, a partir da datação da quantidade de carbono 14 encontrada lá, certo? Bom, vou colocar um exemplo aqui também para que a gente consiga observar como é que faz as contas, ou como fazer as contas de modo geral para o tempo de meia-vida, né? Tá aqui, ó.
T meio é o que a gente representa por tempo de meia-vida, ou então ele coloca como um P, período de semidesintegração, de um determinado ou de uma determinada substância radioativa é de 10 horas, né? Então ele quer saber qual é a porcentagem, nesse caso, restante do material e a que sobrou, né, após 30 horas, né? Lógico, o quanto foi desintegrado e o quanto sobrou lá. Bom, ele não fala massa, então vou considerar assim, 100% nesse caso é o que eu tinha inicialmente. Bom, se eu esperar um tempo de meia-vida, eu vou ter que esperar, nesse caso, 10 horas. Mas ele quer saber após 30 horas. Não tem problema. Se são 30 horas, então eu sei que eu tenho que esperar 3 tempos de meia-vida. Bom, 50% é o que eu tenho depois, né, de passado aí exatamente 10 horas. Bom, mais um tempo de meia-vida, então são 20 horas, olha lá, mais um T meio, nesse caso aí, então 20 horas, eu vou ter 25%, olha lá, 25%. Legal, né? Mas ainda não deu as 30 que ele pediu, né? 30 horas. Vai mais um tempo de meia-vida, olha lá. Completei aí exatamente nesse caso, né, as minhas 30 horas. 25% decai a metade, então eu tenho 12,5% aí, então, do inicial. Vamos responder para ele? Olha, se ele quer saber qual foi o restante do material radioativo, tá aqui. Isso daqui é o que restou, né? É o que resta após esse período de 30 horas de desintegração. Legal. Agora, o quanto nesse caso, o quanto é que foi desintegrado? Se no início eu tinha 100%, olha só, então 100% no início, né? Eu cheguei no final, eu tinha lá, então, restante ainda 12,5%, né? Então, nesse caso, quanto é que dá a conta aí? Eu fico com o final, ou seja, com o quanto se desintegrou. Então, deixa eu ver aqui, isso daqui dá aproximadamente, se fosse 13 aqui, né, para ficar mais fácil, seria 87. Então, acho que é 86,5, se não me engano. Deixa eu ver, 86,5 vai 5, dá 87. Aí, tá certo. Ou não. Ah, não, fiz a conta errada. Opa, cuidado com as contas. 87,5, né? Para ficar mais fácil, olha lá. Vai 5 dá 88. Ah, agora sim, com 12, 100%. Então, nesse caso, ufa, passei aperto agora na conta fácil, hein, meu? Vai vendo, toma cuidado nas contas. Então, essa parte é o quanto se desintegrou. Desintegrou, nesse caso. Integrou. Opa, tá aí. Tudo bem, galerinha? Beleza? Toma cuidado com as contas aí, verifica que às vezes na conta fácil a gente pode até se escorregar. Tranquilo? Beleza? Aguenta mais um pouquinho, eu faço alguns exercícios com vocês sobre radioatividade. Tudo bem? Até já! Vamos lá, galerinha. Última parte, então, da nossa aula de radioatividade. Eu quero fazer com você 2 exercícios básicos da Unifesp de anos diferentes, né? Então, acompanha aí comigo na tela o enunciado desse exercício. Bora lá! Unifesp. Dentre outras aplicações, a radiação nuclear pode ser utilizada para preservação de alimentos, eliminação de insetos, bactérias e outros micro-organismos eventualmente aí presentes em grãos e para evitar que certas raízes brotem durante o armazenamento. Um dos métodos mais empregados utiliza a radiação gama emitida pelo isótopo do cobalto de massa 60. Este isótopo, cuidado aí, atenção, é produzido artificialmente pela reação de um isótopo de um elemento químico que ele chamou de X com um nêutron, gerando somente cobalto 60 como produto da reação. O cobalto 60, por sua vez, decai, atenção novamente, para um elemento Y com a emissão de uma partícula beta de carga negativa e de radiação gama. Os elementos X e Y têm números atômicos, respectivamente, iguais a. Muito bem, você percebeu aí que a Unifesp colocou um texto falando inicialmente sobre a radioatividade e então a utilização da radiação, né? E ele fala de 2 processos, e toma cuidado para não se enroscar no texto, porque é um pouco chato. Em um momento ele fala que existe uma reação química que irá formar o cobalto 60. Nesse caso, então, a reação é uma reação de X, um isótopo X, com um nêutron. Não se esqueça que o nêutron, então, tem essas características, né? Massa 1 e 0 em relação à sua carga, e vai, então, se transformar no cobalto. Uma segunda reação, ele comenta, é um processo de decaimento. Decaimento é emissão de partícula, ao contrário da reação, né? O cobalto 60
né, que está aqui já com o seu número atômico, 27, emite uma partícula beta, que ele chama de partícula negativa, 0 e menos 1, transformando-se num isótopo aí, ou no elemento químico, aliás, Y. E também com emissão de radiação, nesse caso, né, gama. Tá certo. Bom, ele quer saber aí quem são, então, os números atômicos, né, de X e de Y. Vamos lá com calma. Ó, o número atômico do cobalto, então, é 27. Tá aqui, 27. Você observando lá na tabela periódica, você chega nesse valor. Bom, como então nas equações químicas e também nas equações radioativas, né, eu tenho que ter de um lado a mesma quantidade do outro. Se eu observar aqui, cobalto 27, ele veio da reação de X com o nêutron, então não vai modificar, nesse caso, o seu número atômico. Então, X aí tem número atômico 27 também, né? Bom, no segundo caso, então, o decaimento do cobalto, né, leva aí à formação de partícula beta, né, e também a saída de radiação gama. Bom, nesse caso, então, olha só, a massa não vai ser alterada, continua sendo 60, mas o número atômico, quando eu emito uma partícula beta, aumenta em relação a uma unidade. Nesse caso, então, eu tenho lá 28. Tudo bem? Cheguei nos números atômicos que ele justamente perguntava aí pra gente. Então, vamos observar nas alternativas qual seria possível. Ó, ele fala assim, deixa eu ver aqui, no item A, 26 e 28... Não, 28 ele acertou aqui, mas 26 esquece lá. No item B, 26 e 29. Não, também, né? 27 e 27 para ambos, esquece aí. Na alternativa D, ele fala 27 e 28. Correta aí, marca a alternativa D, né? E na alternativa E, 29 e 27. Esquece, né? Ficamos realmente com a alternativa D aí, nesse caso, para a questãozinha da Unifesp. Tudo bem? Tranquilo? Então você vê que é um exercício, basta ter calma e ir montando, né, certinho as coisas que você vai chegar no resultado tranquilamente, certo? Bom, eu tenho um segundo exercício da Unifesp, eu já aproveito para ler contigo. Acompanha novamente aí na tela o enunciado desse exercício também de radioatividade. Dá uma olhada. Unifesp. O decaimento do tecnésio 99, um isótopo radioativo empregado em diagnóstico médico, está representado no gráfico fornecido a seguir. Então está lá o gráfico mostrado aí. Observe que o eixo Y você tem a massa do tecnésio em gramas e no eixo X você encontra aí o tempo em horas. Bom, continua aí. Uma amostra típica do tecnésio 99, usada em exames, apresenta aí uma atividade radioativa inicial de 2 vezes 10 a sétima desintegrações por segundo. Usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra apresentará uma atividade de 2,5 vezes 10 a sexta, atenção aí, desintegrações por segundo, após aproximadamente, letra A, 3,5 horas, 7 horas na letra B, 10 horas para o item C, 18 horas para o item D, então aí 24 horas para o item E. Tudo bem, galerinha? Voltamos aí para resolver o segundo exercício da Unifesp em relação à radioatividade, né? Lembra que ele te forneceu um gráfico em relação aí ao tecnésio 99, né, com as suas massas iniciais e também o tempo dado em horas. Ele quer saber quanto tempo você tem que esperar, né, para chegar de 2 vezes 10 a sétima desintegrações por segundo até aí 2,5 vezes 10 a sexta desintegrações por segundo, né? Eu vou pedir para o Vini colocar novamente então o gráfico na tela para que você observe uma coisa. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar lá a massa inicial no tempo zero, ou seja, dá aí 10 gramas, observa você aí na tela. E como eu preciso saber o tempo necessário, né, que ele decai a sua metade, ou seja, o tempo de meia-vida para diminuir a desintegração, eu vou observar lá no finalzinho com 5 gramas, ou seja, é o tempo necessário para a massa diminuir a sua metade. Observa lá, se você pegar nessa condição, você verifica que você tem aí exatamente 6 horas. Tudo bem? Volta para cá. Olha só, então você observou que tinha lá inicialmente 10 gramas, ele foi então para 5, decaiu a sua metade, né? Partindo do tempo zero aqui, você tem exatamente 6 horas transcorridas, né? Então, o tempo de meia-vida eu já posso considerar sendo exatamente 6 horas. É com esse tempo que a gente vai conseguir, aliás, resolver esse exercício, né? Ele quer iniciar com 2 vezes 10 a sétima desintegrações por segundo. Ele quer chegar em 2,5 vezes 10 a sexta. Observe que temos um problema aqui, né? O problema está aqui, ó, 10 a sétima e 10 a sexta.
Isso daí ele fez justamente para complicar um pouco mais o exercício, mas a gente já está ligado. Então, observa que a gente pode fazer uma coisa muito mais simples. Eu vou jogar todo mundo para a mesma potência, ou seja, eu vou jogar aquele 10 à sexta para 10 à sétima. Lembrando, né? Lembra lá das aulas de matemática, você deve observar que na potência, se você aumenta a potência para 10 à sétima, nesse caso, você multiplicou por 10. O número ele é então dividido por 10. Eu vou chegar aí com 0,25, nesse caso, vezes 10 à sétima, desintegrações por segundo. Agora sim a gente consegue um meio de comparação muito mais tranquila, né? Para conseguir aí fazer a passagem do tempo de meia-vida. Vamos lá, então observa comigo, ó. Eu inicialmente tenho 2 vezes 10 à sétima desintegrações por segundo. Passado 6 horas, ou seja, passado aí o tempo de meia-vida que a gente observou pelo gráfico, então eu vou colocar assim, t meio, eu vou decair a metade em quantidade de desintegrações. Eu vou para 1 vezes 10 à sétima, nesse caso, desintegrações por segundo. Né? Continua lá, mais um tempo de meia-vida é transcorrido e aí eu chego na metade, eu vou chegar em 0,5 vezes 10 à sétima desintegrações segundo também. Né? Ainda não cheguei no 0,25, mas nesse caso, se eu deixar passar mais um tempo de meia-vida, perfeito aí, eu vou chegar justamente em 0,25 vezes 10 à sétima desintegrações. Opa, cheguei justamente onde a gente queria, né? Que é a mesma coisa falar em 2,5 vezes 10 à sexta. Bom, contando aí nesse caso são 1, 2, 3, 3 tempos de meia-vida. 3 tempos de meia-vida nesse caso, aí, então são decorridos 18 horas no total. Agora não errei na conta, observe aí, 18 horas. E aí ficamos com a alternativa D para o exercício da Unifesp, né? Bom, quais eram os grilos dessa questão? Primeira coisa, você tinha que sacar essa condição aí do 10 à sexta ou 10 à sétima para você não se enroscar na comparação e inicialmente você tinha que considerar qual era o tempo de meia-vida para a coisa acontecer. Tudo bem, galerinha? Beleza? De radioatividade, acredito que seja isso. Qualquer dúvida, você pergunta aí, beleza? Até mais, bons estudos para você. Até lá!